Olá, gente! Mais uma aula de Pro Maria, juntinho aqui com vocês. Deu tempo de sentir saudade, porque a Pro, vocês sabem, quando eu fico assim, tipo, 5 minutos longe de vocês, meu coração já palpita de saudade, né? Já arrumaram o material de vocês? A garrafinha de água, o caderno, o lápis, né? Já chamou todo mundo aí? Vem, Pro Maria tá na TV já. Já foram lá no YouTube, gente? Já deixaram um comentário e aquele like bonito? Pois é, deixa o like lá para pôr um comentário bem bacana para depois poder compartilhar aí o seu comentário aqui, né? Nas nossas aulas. Imagina só que bacana, né? A Pro passou lá, tem comentário de tal aluno e trazer aqui para vocês, não é isso? Bom, a Pro vai colocar aqui o nosso slide, né? Vamos lá. Abrir o slide, nossa aula de número 77. Bom, enquanto o slide ele não chega, tá? O que a gente vai fazer? A Pro vai abrir aqui para vocês, na verdade, vai começar a nossa aula com uma leitura de leite, certo? Bom, a leitura, eu gosto porque assim, a Pro mexe nas coisas que nem ela sabe o que ela está fazendo. Isso é bem interessante, sabe, gente? Bom, a nossa leitura de leite, na verdade, é um conto, né? Um conto africano, tá? Algumas palavras, como é um conto africano, tá no português ainda de Portugal, então talvez a Pro, em algum momento, ela dê uma atrapalhadazinha, assim, coisinha bem pouca. Vamos lá. A história é a seguinte: a menina que não falava, né? Bom, certo dia, um rapaz viu uma menina muito bonita e apaixonou-se por ela. Como queria se casar, no outro dia foi ter com os pais da menina, né, da jovem, para tratar do assunto. Essa nossa filha não fala. Caso consigas fazê-la falar, pode casar com ela, responderam os pais da jovem. O rapaz aproximou-se da menina e começou a fazer-lhe várias perguntas, a contar coisas engraçadas. Bom, bem como a insultá-la, mas a miúda não chegou a rir e não pronunciou uma só palavra. O rapaz desistiu e foi-se embora. Após este rapaz, surgiram-se outros pretendentes, alguns com muita fortuna, mas ninguém conseguiu fazê-la falar. O último pretendente era um rapaz sujo, pobre e insignificante. Apareceu junto dos pais da menina, dizendo que queria se casar com ela, ao que os pais responderam: se já várias pessoas apresentáveis e com muito dinheiro não conseguiram fazê-la falar, é você que vai conseguir? Nem pense nisso. O rapaz insistiu, gente, mas insistiu tanto e pediu que eu deixasse tentar a sorte. Vou tentar aqui. Por fim, os pais consentiram, eles concordaram. O rapaz, então, pediu à jovem para irem a uma machamba, para esta o ajudar a satear. A machamba estava carregada de muito milho e amendoim, e o rapaz começou a chaçá-los, a mexer, a manusear. Depois de muito trabalho, a menina, ao ver que o rapaz estava a acabar com os seus produtos, perguntou-lhe: o que estás a fazer? O rapaz começou a rir e, por fim, disse para regressarem, voltarem para casa junto dos pais dela e acabarem de uma vez com a questão. Quando aí chegaram, o rapaz contou o que se tinha passado lá na machamba, lá, né, onde estavam essas coisas. A questão foi discutida pelos anciãos da aldeia e organizou-se um grande casamento. Aí a pergunta não é própria para vocês, né? Por que será que eles começaram, né, essa história? Será que a menina, de fato, ela não falava? Por que será que ela começou a falar? Justamente com esse rapaz, né, que chamou ela, né, para Machamba, para esse local lá, né? É um termo, obviamente, africano, né, do continente africano, para designar uma espécie aí de ambiente onde ficam aí
o milho, essas outras, o amendoim, que eles estavam ali para descascar. Por que será que essa moça resolveu falar? E aí, que tal, né, utilizarem aí a criatividade e a imaginação? E esses termos, por que esses termos diferentes, né? Olha só que apareceu aí o milho, o amendoim, a aldeia. É uma cultura diferente? O que é que de fato você sabe aí sobre o continente africano, né? Então vamos dar início aí a várias coisas. E quando tudo isso, né, terminar não. Vou dizer terminar porque é tanta coisa que vocês podem aí, inclusive, pesquisarem na casa de vocês. Bom, vamos começar a nossa aula de número 77, depois dessa leitura dessa historinha aí, bem curtinha, miudinha, mas só para a gente introduzir. Vou compartilhar aqui o slide com vocês, né? Já para fechar isso aqui e pronto, o slide está aqui. Bom, a África que a gente não vê na mídia, então a Pro trouxe aí um conto africano para a gente, né, dar início aí às nossas atividades, né, correlacionadas aí com o continente africano. Bom, e que África é essa que não aparece na mídia? Né, quando a Pro fala África, continente africano, automaticamente, né, algumas pessoas acabam até confundindo aí continente africano com o país África do Sul, mas a África não é um país, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, e o que será? Qual África é essa aí que não está na mídia? Bom, nossa aula de número 77, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências, né? Aí tem ciências da humanas, né? Ciências humanas, não tem da humanas, não. Pro Maria, né? Maria Moreira, aqui com esse terceiro ano maravilhoso. Mas vamos começar a nossa aula com uma canção. À medida que a Pro, né? Que a música for passando, a Pro quer que vocês observem os nomes que vão aparecer aí, né? Aparecem nomes de alguns lugares. E é para que todo mundo prestando atenção aí, ó, na letra dessa música, certo? Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia, a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, do Imalê, do deserto de Alá, do Ilê, Banto, Muçulmanagô, Yorubá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica?
África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Olha só. Bom, essa moça aí a gente já conhece aí de outras situações, mas essa música aí, ela tá falando sobre o quê? Sobre o continente africano. Inclusive, ele fala diz, olha, se você não conhece, né, agora você vai conhecer. E ela vai falando aí o nome de diversos países do continente africano. E ela diz o quê? Olha, fala da nossa Bahia, né, da influência que esse continente africano teve aqui na Bahia e vai falando, né, inclusive, de outros países que não são africanos, mas que, através da música, eles vão o quê? Apresentar esses países. Você já tinha escutado o nome de todos eles? Você sabe aonde fica o continente africano? Perto? Longe? Bom, você conhece alguma personalidade, celebridade aí, né, do continente africano? Atleta, eu aposto que, quando a Pro falou aí atleta, vocês lembrarem de alguém bastante importante, não? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa aula, né? Já que fomos apresentados aí de uma forma tão deliciosa, né? Com essa música ao continente africano. Bom, a Pro vai mostrar para vocês agora o seguinte, né? A África, né? Que não é mostrada. Então, automaticamente, quando a gente pensa aí no continente africano, a gente pensa, né, em pobreza, né, em crianças desnutridas, aquelas imagens que aparecem bastante aí na mídia. A Pro não está dizendo que aquilo que aparece lá é mentira, é verdade, muita verdade. Mas o continente africano ele não é formado apenas, né, por pobreza, fome, miséria. O continente africano também, né, tem uma parte aí da riqueza. Uma grande questão é o seguinte, né? No continente africano, bem como no Brasil, mas de uma forma muito mais desigual, a riqueza ela é concentrada, né, em uma parcela bem pequenininha aí da população. Então, a quantidade de pessoas que possuem aí bastante dinheiro é reduzida e a quantidade de pessoas pobres, né, é muito maior. Então, vamos aprovar e passar um trecho desse vídeo pelo seguinte, né? A pessoa que vai apresentando aí, ela é, obviamente, uma pessoa, um residente, né, do continente africano, ele vai estar falando, né, no idioma local. Então, assim, se atenham apenas às informações, às imagens que irão passar, certo? Não tem nada de TV, não tem internet, não tem grandes prédios, não tem carros entendeu? Não tem carros, como é que chama? Só bichos que tá na rua. Não esquece. Até Europa e Estados Unidos ou Austrália, a maioria das vezes tem bichos que tá andando na rua, crocodilo, muitas coisas. Mas a África não é assim. A África, os bichos ficam lá na floresta, entendeu? Eles não vêm andar na rua. Não é assim que é lá na África, entendeu? Só que lá, ainda bom, lá tem coisas que não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos, como tecnologias que é muito bacana, entendeu? Você não viajou para lá, eu já falei para vocês que a melhor coisa que para vocês fazer é o quê? Amanhã você acordar de manhã, vai para a Polícia Federal e pedir para eles tirar passaporte para você. Vai tirar passaporte e comprar um passagem para a África. Sim, é muito importante porque você tem que conhecer a África. Esses prédios que você está vendo lá na África, que eu estou falando, olha, tem muitas coisas que vocês não sabem. Por isso é bom para você viajar mesmo para conhecer. Lá tem prédios que é bem bacana, bem bonito, entendeu? Se você vai falar sobre carros, lá que tem mais carros ainda. Aquela época que eu morava lá, eu usava carros que Magnum Charger.
um Mercedes bacana, um Z3 que é boa. Aqui, por exemplo, aqui tudo é caro, lá é baratinho. Então, do jeito que eu falei do aquele meu vídeo antigo, lá você pode passear tranquilo e lá o férias lá é baratinho e tem muitas coisas ainda para você. Eu te mostrei a praia do Ghana, né? De Gana, né? Tem praias que eu mostrei para você que a praias que a gente tem de Gana. Então, ainda bem, tem outros também, além de Gana. Mas eu tenho que mostrar esses países para você. Você que tem que deixar seus comentários lá embaixo, se você quer conhece ou saber ouvir vídeo sobre um país. Só pedir, eu vou te mostrar como é que é. Eu nunca vai esconder. Esse aí, na verdade, é a pessoa que está narrando aí a história e está dizendo o seguinte: olha, a África, os bichos não andam no meio da rua. A África não é só safari, né? Não é só girafa, leão, não. A África, né? O continente africano possui muitas riquezas, né? As cidades, né? Obviamente, ele inclusive diz aí, olha, vão ter tecnologias que não vão existir na África, no continente africano, em alguns países. E isso é normal, você vai encontrar tecnologias mais avançadas, por exemplo, nos Estados Unidos ou no continente europeu. Mas isso não quer dizer que a África também não seja um continente evoluído, assim como é a América, assim como é a Europa, assim como é a Ásia. Mas, né, as pessoas precisam tirar essa ideia, né, de que na África, que no continente africano, a única coisa que se tem é fome e miséria. E ele também sugere, olha, vá lá na Polícia Federal, tire o seu passaporte, vem aqui, venha dar uma olhada, venha ver que aqui também possuem bons carros, possuem prédios, possuem tecnologias, né? Então, ele faz aí uma chamada para que as pessoas queiram conhecer o continente africano, que possuam aí um novo olhar. Mas é isso aí que aparece na televisão. Pois é. Vocês sabiam, né, que a imagem que se tem do Brasil, né, e o Brasil é um país, não é nem um continente, a imagem que se tem do Brasil lá fora também é de que aqui a única coisa que a gente faz é sambar, que os macacos andam, né, pelo meio da rua e que as crianças vivem brincando o tempo inteiro na rua, que não estudam, que não fazem nada. E aí? É essa, de fato, a realidade do nosso país? Não. Né? Por exemplo, a Paula não sei sambar. E aí? Pois é, imaginem só, essa é uma imagem que passam do Brasil lá fora, que o Brasil, não, no Brasil só tem favela, é só isso. Não, o Brasil possui aí muitas riquezas, não é só floresta, não é só samba, não é só isso, o Brasil possui tecnologia, possui várias coisas. A mesma coisa que o continente africano sofre, nós aqui no Brasil também sofremos, né? Essa imagem que se passa aí, tanto do Brasil quanto aí do continente africano, e que a gente precisa pesquisar para conhecer um pouco mais, né? A melhor coisa que a gente faz, na verdade, é essa pesquisa. Bom, vamos continuar, né? Começar aqui coisas que vocês, inclusive, já sabem aí a resposta, né? A África é um país? Não. Todo mundo aqui já sabe que a África não é um país. A África é o quê? Um continente, né? A África é uma das regiões mais diversas do mundo, né? Em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográficos, né? É um continente enorme. Olha a quantidade de bandeiras, né, que possui aqui. Olha a quantidade de bandeiras, que quer dizer o quê? Olha, que aqui são o quê? Países, né? O Egito, o Sudão, Angola e outros aqui, né? Mali, que eu estou conseguindo identificar aqui, a Etiópia. Bom, e obviamente, né? Tem aí, cada país desse vai ter a sua identidade cultural, né? A sua religião, né? Os seus conceitos políticos, étnicos, vai ter a sua geografia, tudo isso, né? Bom, a África, gente, para quem não sabe, a Pro vai dizer agora essa informação massa. Você sabia que a África é o berço da humanidade? Opa, como assim, Pro? Pois foi lá no continente africano, né, que apareceram os primeiros habitantes. Olha só, há indício, gente, indicação de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Então, olha só
os primeiros humanos habitaram aonde? A África, o continente africano. E de lá, ó, foram se espalhando aí por todo o nosso planeta. Bom, neles foram encontrados, né, nele, no continente africano, foram encontrados diversos fósseis, né? O que é um fóssil, né? São os restos mortais, aquele esqueletinho, né, que comprovam essa teoria. E também, gente, possibilitaram o estudo da evolução humana. Através desses achados aí, desses fósseis, foi começando a se estudar essa questão da evolução humana, né, do formato do crânio, né? O homem veio de lá do macaco. Pois é, e aí começou-se a estudar essa evolução. Estima-se, gente, que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, no qual se estabeleceu quem? Os povos egípcios. E vamos falar bastante aqui, né, dos povos egípcios. Bom, o continente, né, o continente africano, olha só aqui a África, ele foi colonizado por povos europeus, como os espanhóis, portugueses e franceses. E aí o que foi que fizeram? Chegaram aqui na África, ó, no continente africano, tiraram as riquezas e levaram para onde? Para a Europa e para a América. Será que o que aconteceu aí no continente africano foi diferente do que aconteceu aqui no Brasil? Essa retirada aí das riquezas? Bom, muitos africanos, eles foram carregados, né, e levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus, a fim de realizarem um trabalho escravo. Então, olha, né, essa questão dessa colonização. Os europeus se acharam no direito, né, de não só tirarem a riqueza do continente africano, mas de fazer o quê? De ir lá e tirar os seus habitantes, né, tirar e escravizar, né, tirar a força. Bom, o continente africano, ele é regionalizado. Bom, regionalizado e dividido em África Islâmica, né, que fica situada aqui, ó, ao norte, né, essa parte aqui. E a África subsaariana, que fica situada ao que? Ao sul. Percebam que, ó, a África, né, subsaariana é muito maior. E ela fica situada ao sul, norte, parte de cima, sul, a parte de baixo. A diferença básica está em quê? Na religião. Sendo, né, o norte da África aí de o quê, ó? E de religião islâmica, e a segunda animista, que é formada por religiões o quê? Nativas, né? As religiões aí das tribos e povoados. Bom, vivem no continente mais de 500 milhões de habitantes. Bilhão, eu falei milhão, bilhão é muito maior do que milhão. Mas a África apresenta uma distribuição desigual da população, o que quer dizer que a população ela se concentra em determinadas regiões e outras, né, não é assim tão povoada. Por que isso acontece? Devido, gente, às condições geográficas, né? Tipo, o continente africano possui aí 2 desertos, né? Bom, há uma grande diversidade cultural, né, no continente, o qual possui várias etnias, lembra que a Pro falou? Tradições, religiões e línguas, né, possuem aí vários idiomas. Mas, o rapaz lá do vídeo estava falando português, né? Por quê? Por conta da colonização. E aí, com a colonização, houve o quê? A imposição do idioma também, assim como aqui para a gente no Brasil, né? Bom, e lá no continente africano, né, além das milhares de línguas africanas, lembra que a Pro falou, né, dos dialetos aí das tribos e tal, falam-se línguas, como a Pro falou, trazidas aí pelos colonizadores, que não é só o português, mas o francês e o inglês, por conta da Inglaterra e da França, que também colonizou aí o continente africano. Bom, os africanos têm uma forte ligação com os brasileiros, né, isso vocês já sabem. Bom, pois, né, no período colonial, muitos foram trazidos para o Brasil à força, como a Pro falou, para trabalhar de forma escrava na produção do açúcar e mais tarde no café, distribuindo assim, né, contribuindo assim para a consolidação da cultura no Brasil. Então, esses africanos, né, de diversos países aí do continente, eles vieram trazidos à força, eles eram obrigados, eles eram retirados aí, né, de suas residências,
das regiões onde eles moravam e tinham que vir à força para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e depois na lavoura de café. Bom, vamos lá, continuando. Bom, o continente, né, o continente africano, ele é rico em minerais, como ouro e diamante. Essa questão do ouro e do diamante causa muito transtorno, problema, guerra lá no continente africano. Por quê? Né? Porque várias pessoas querem explorar essas riquezas aí, né, nos diversos países da África e acabam fazendo o quê? Né? Olha só para essa imagem aí, né? Explorando, tirando essa riqueza, e essa riqueza ela não fica no continente, né? Não fica nesses países desse continente. E aí a riqueza, como a Pro falou, ela fica concentrada na mão de algumas pessoas e, obviamente, né, as pessoas que estão envolvidas aí na extração desse material acabam ainda continuando aí na pobreza, né? E alguns países também são encontrados uma coisa que é muito valiosa, inclusive, né, na gasolina do preço que está ultimamente. Bom, em alguns países também é encontrado o petróleo e o gás natural, que é esse gás aí que a gente utiliza para cozinhar, e alguns automóveis também aí são movidos a gás. Bom, a exploração de recursos naturais é feita, né, pelos europeus e também pelos norte-americanos, ou seja, o pessoal lá dos Estados Unidos e Canadá, o que impede o desenvolvimento do continente, né, com base em suas próprias riquezas, como a Pro disse, que aí vão ter o quê? Olha, eles trabalham, retiram essa riqueza, mas não é para eles. Essa riqueza vai para um outro lugar. É como você tem uma árvore no quintal da sua casa, né? A sua árvore daí, vamos imaginar, laranja, você tem um pé de laranja. Está no quintal da sua casa, você recolhe a laranja e entrega aí para o vizinho da outra rua para ele vender e o dinheiro ficar para ele, e ele recolhe R$100 e te dá R$1. Faz sentido? Não, a riqueza ficou com alguém que não era o quem? Que não era o dono. Curiosidades aí sobre o continente africano, né? Muitos turistas procuram a África para fazerem safari, mas a África, obviamente, né, não é apenas safari. E o que é esse safari? É o encontro com animais selvagens nas grandes savanas africanas, né, que é essa vegetação aqui que vocês estão vendo, né? E está aí, né, no roteiro de muitos aventureiros, mas obviamente a Pro já disse para vocês que a África não é apenas o que safari, que ela possui aí outras, né, outras atividades e outras riquezas. Bom, o Rio Nilo, né, que é um rio aí que corta o continente africano, bom, é o considerado o maior rio do mundo, mas tem uma guerra aí com o Brasil para dizer que não, é aqui no Brasil, com o Rio Amazonas, que é o maior, mas aí já foi batido o martelo que é o Rio Nilo, né? Muito embora alguns geógrafos achem que não. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21, gente, são africanos, né? Angola e África do Sul são os países com maior produto interno bruto da África. Por quê? Porque eles têm o quê? Olha, diamantes, ouro e outras riquezas que são extraídas de lá. O Saara é o maior deserto do mundo. Lembra quando a Pro falou que a população ela não era, né, espalhada de uma forma igualitária, que existiam, né, países que possuíam aí uma população maior, justamente por conta da geografia. Olha só, né, o deserto do Saara é o maior deserto do mundo e fica onde? No continente africano. Bom, só um detalhe, desses 30 países aqui mais pobres do mundo, 21 são africanos. E é justamente isso, né, que faz com que a gente pense que o continente africano, de modo geral, ele só possui aí países pobres. E não é bem assim, né? A gente viu aí nas imagens no decorrer da nossa aula. Bom, chegamos ao final da aula e não vamos esquecer do lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Olha, pratiquem o distanciamento social quando for possível e não sendo, não esqueçam de utilizar o quê? Máscara, ó, fazer a higienização das mãozinhas, ó, lavar direitinho, usar o álcool em gel. Um beijo enorme de Pro Maria, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula, que eu acho que não vai demorar não, né? Daqui a pouquinho. Vamos lá, então? Cheiro!